Salve, salve, meus amores! Tudo bem? Estou aqui mais uma vez com vocês, produzindo vídeos com a intenção de divulgar informação, proporcionar informação de uma forma mais clara, mais objetiva, que alcance o grande público, ok? Para quem não me conhece, eu sou o professor Edis. A minha formação, eu sou nutricionista clínico, esportivo, eu também sou enfermeiro, eu sou coach e sou terapeuta integrativo, ok? Estou aqui no meu consultório. Quem me acompanha nas redes sociais sempre observa aí essa televisão aqui, esse microscópio aqui. É porque aqui a gente tem uma abordagem um pouquinho diferente, uma abordagem mais ampla da coisa, né? Onde nós fazemos uma avaliação envolvendo ali todos os pilares do atendimento, né? Uma boa anamnese, uma avaliação física, clínica do paciente, uma leitura minuciosa dos seus dados bioquímicos e uma análise ali voltada ali por uma pegada, uma avaliação de toda a parte psicológica, fazendo uma avaliação psicanalística das condições que esse paciente se encontra. É incrível, né? Com o passar do tempo, nós observamos que as pessoas adoecem basicamente por 3 fatores: contaminações por metais pesados, parasitas ou problemas nutricionais. E esses pilares, eles terminam sendo agravados, esses itens terminam sendo agravados por fatores psicossomáticos e como as pessoas estão doentes psicologicamente falando, não é verdade? E o terapeuta, o profissional de saúde, ele precisa estar atento a essas características. Os pacientes, muitas vezes, o seu corpo, ele fala, né? Ele não precisa nem verbalizar, mas a forma como o organismo está reagindo, você consegue perceber que existem fatores ali que estão sendo gatilhos para a complicação de uma determinada patologia. Vou citar um exemplo para vocês. Eu recebi um paciente, esse paciente me procurou por uma avaliação de terapias integrativas, não como nutricionista, e ele foi atrás de uma determinada terapia, mas quando nós conversamos, eu olhava, eu vi os espasmos faciais, eu vi o comportamento de movimento das mãos, o comportamento na mesa, a questão do foco do olhar, né, ali dispersando o olhar, movimentando a cabeça de um lado para o outro, e eu percebi que existia um fator de estresse ali gigantesco. Fazendo uma avaliação mais profunda dos seus dados bioquímicos, né, eu pude observar, por exemplo, que tinha um PSA de 68, que é algo muito preocupante, que a gente precisa estar atento. Então vejam como são vários os fatores que podem ser gatilho e ocasionar uma total desarmonia orgânica. E isso é importante o profissional estar atento, ok? Então esse é um dos nossos objetivos aqui com esses vídeos, né? Tá trazendo essas informações, buscando informar as pessoas, seja os alunos em formação acadêmica, seja profissionais que já estão atuando na área, para que eles sejam despertados por uma terapia que é aquela terapia atual, essa medicina que envolve esse conjunto de atendimento aos pacientes, que é mais amplo e não simplesmente aquela coisa muito fechada, muito cartesiana, que tem trazido muitos problemas aí, a gente tem percebido, ok? Bom, pessoal, olha só, mas hoje a minha função aqui, o meu objetivo aqui é trazer algumas informações sobre uma terapia que está aí a todo vapor. O Brasil está até um pouco atrasado com relação a isso. Outros países aí fora, a gente tem visto que as pesquisas estão bem mais avançadas. Essa terapia tem alcançado o grande público, trazendo benefícios gigantescos. É uma terapia barata, de fácil acesso, que não tem como patentear, porque está aí livre na natureza, não pertence a ninguém. Então, é importante você se informar mais sobre ela. E a minha função aqui é essa hoje, trazer algumas informações sobre ozonioterapia. Ozonioterapia, grave esse nome. É uma terapia onde nós conseguimos retirar, tá bom, do oxigênio. O oxigênio, ele entra dentro de um gerador que ele descarrega uma grande descarga elétrica, fazendo com que agora nós juntemos 3 átomos de oxigênio.
e aí agora eu não tenho mais o O2, eu tenho ali o O3, conhecido como ozônio. E esse ozônio é um gás, e esse gás, você pode perguntar assim, Eds, mas como é que eu vou saber se o gás, aquilo que eu não vejo, se aquilo realmente é um ozônio? É simples, o ozônio tem um cheiro característico, né, um odor característico, e ele também degrada o látex, então a gente consegue fazer o teste com a luva de látex, a degradação que vai acontecendo com ele quando o ozônio vai entrando em contato. Diferente do oxigênio, que com o oxigênio a gente não consegue ter essa degradação, ele não degrada o látex, né? E aí você pode perguntar, beleza, mas quais são os principais benefícios que o ozônio pode trazer? O ozônio, ele traz benefícios gigantescos para o organismo. Por exemplo, ele é um potente bactericida, ele é um potente viricida, ele é um potente fungicida, e quando ele está no organismo humano, na dose correta, na concentração correta, ele promove no organismo algo que nós chamamos de bioestimulação. E aí surgem outras perguntas. As pessoas podem perguntar assim, Eds, mas olha só, ozônio não é o mesmo ozônio da camada de ozônio da Terra? Nós estamos falando do mesmo gás. O ozônio ele não é um potente oxidante? Sim, é um dos mais potentes oxidantes que existem sobre a face da Terra. E se ele é um potente oxidante, ele não pode provocar o aumento dos radicais livres no meu corpo? Isso não é ruim? Bom, na dose certa, na quantidade certa, o ozônio ele vai fazer uma bioestimulação. Eu gosto de explicar assim, é como se ele promovesse um efeito rebote no seu corpo. Na dose certa ele vai estimular as suas moléculas, ele vai fazer com que o seu corpo libere uma cascata de enzimas antioxidantes, enzimas potentes, protetores, que vai diminuir o estresse oxidativo e promover uma hemodinâmica, um equilíbrio orgânico sensacional. O ozônio, pessoal, ele já tem sido estudado em vários países, alguns estados dos Estados Unidos, na própria Rússia, em Cuba, no México, e aí vai Canadá, e vai vários países pelo mundo afora. E nós temos um questionamento que existe no meio científico, é o seguinte, existe artigos científicos que falem sobre, comprove os benefícios do ozônio? Aí você, quando conversa com um profissional cartesiano, que ainda não conhece a técnica, vai dizer assim, não existe estudos que comprovem. Isso não é verdade. Existem milhões de estudos, existem muitos artigos científicos já escritos sobre ozonoterapia. Inclusive, já existem estudos em andamento em universidades aqui no Brasil, falando sobre ozonoterapia e os benefícios que essa terapia pode proporcionar ao ser humano, ok? Ser humano e animais, tá bom? Nós temos aí especialidades da veterinária, da odontologia, no tratamento de feridas, a enfermagem, a fisioterapia, com resultados sensacionais utilizando a ozonoterapia, inclusive comprovados em evidência, comprovados em artigos científicos, tá? Então veja bem, eu separei aqui algumas informações, olha só que interessante. A terapia com ozônio, ela funciona interrompendo processos não saudáveis no corpo, como o crescimento de bactérias patogênicas, se houver uma infecção, ou impedindo alguns processos oxidativos. A gente observa muito pacientes que chegam na clínica e quando nós vamos analisar o sangue aqui pelo microscópio de campo escuro, nós observamos células hemácias muito crenadas, nós observamos hemácias demonstrando um estresse oxidativo gigantesco, um plasma muito denso, cheio de fibrinas, endobiontes agora se tornando ciprotídeos, passando por um mecanismo, um processo de pleomorfismo, onde também já é mais que provado, né, que a nossa corrente sanguínea ela não é um meio 100% estéril. Nós temos micro-organismos lá que estão em perfeita simbiose no seu corpo, que quando passam por esse processo de estresse oxidativo, psicossomático, infecções, contaminações por metais pesados ou até mesmo parasitários, esses endobiontes, eles agora passam por um processo de pleomorfismo, se transformando e agora saindo da simbiose e provocando as várias doenças que nós conhecemos aí, ok? O que o ozônio faz? O ozônio, ele consegue restabelecer o equilíbrio desse organismo.
É lógico, pessoal, que cada paciente é uma história, que nós temos que avaliar esses pacientes, ver a necessidade, o melhor protocolo, a melhor dose, a concentração ideal de ozônio no tratamento desses pacientes. Quando você consegue estabelecer isso, os resultados são extraordinários, ok? Olha só, deixa eu pegar mais informações. A gente usa ozônio, por exemplo, para tratar doenças respiratórias, né? Então, olha o que vai acontecer. Quando o ozônio ele entra no organismo, ele vai promover um aumento da quantidade de oxigênio ao nível de sangue. Ele é uma boa opção, por exemplo, para aliviar sintomas de pessoas com problemas respiratórios, como asma, bronquite, DPLC e etc. Ok? Lembrando que a geração do gás de ozônio, ele é 95% O2, 5% O3. Então, o sangue, na corrente sanguínea, você consegue perceber um aumento da oxigenação. E quando eu consigo oxigenar melhor esse organismo, e fazendo todos os outros controles, né, dietéticos e etc., eu consigo fazer com que esse corpo ele se torne um meio um pouco mais básico, não tirando ele da condição de acidez. Eu consigo proporcionar maior oxigenação a esse organismo, tornando esse terreno biológico um terreno biológico pouco propício a doenças como, por exemplo, o câncer. Não é? Que as células cancerígenas, elas tendem a se multiplicar, a ter um terreno biológico propício para elas quando esse terreno ele é muito ácido e rico em glicose, ok, pessoal? No outro vídeo, até para não prolongar muito, eu explico um pouquinho mais sobre a utilização do ozônio no tratamento do câncer, por exemplo. É muito interessante. Olha só. Nessa parte de oxigenação, olha que coisa interessante, ó. Isso acontece porque a entrada de maior quantidade de oxigênio no sangue provoca um aumento na taxa da glicólise dos glóbulos vermelhos, aumentando também a quantidade de oxigênio liberado pelos tecidos. É sensacional, né? Distúrbios imunológicos, olha que coisa interessante. A terapia com ozônio, ele pode trazer benefícios para pessoas com sistema imunológico debilitados. Então, ele ajuda no tratamento de doenças como esclerose múltipla, artrite reumatoide, miastenias graves, por exemplo. E já estimula o reforço do sistema imunológico, aumenta o número de moléculas envolvidas nesse processo e na emissão de sinais entre células durante o desencadeamento de respostas imunológicas. É sensacional, né? Cabe lembrar e cabe aqui ressaltar o seguinte: eu, como terapeuta, como profissional da área da saúde, eu não estou dizendo que as terapias convencionais devem ser abandonadas e as pessoas devem ir agora para o ozônio. O ozônio, ele não é nenhuma, como eu posso dizer, a salvação da pátria, né? Que esse ozônio vai curar tudo. Não é isso, tá? O ozônio, ele está dentro de um processo chamado de uma terapia que nós chamamos de terapias integrativas. E eu gosto de dizer o seguinte: terapias integrativas, pessoal, olha o nome, ele integra todo um sistema de terapias. As terapias convencionais, a alopatia, tudo tem o seu lugar. O ozônio vem, as terapias com ozônio e outras terapias integrativas, elas existem para melhorar o seu tratamento, para proporcionar uma melhor qualidade de vida, uma melhor resposta aos tratamentos. Então, ela integra todo um processo, ok? A gente precisa deixar bem claro, não vamos entrar nessa coisa da panaceia, né, que ozônio agora é a salvação. Não é isso. Nós temos vários casos, a gente trabalha muito isso com os pacientes aqui no consultório, pacientes que navegam nas redes sociais e ouvem falar tanto de ozônio e chegam aqui falando: olha, agora eu vou abandonar tudo, eu quero saber só de ozônio, e a gente faz todo um trabalho explicando que o ozônio existe, ele é bom sim, ele ajuda sim, mas ele vai integrar todo um processo de tratamento e que a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, não é verdade? Inclusive, nós temos muitos cursos acontecendo no Brasil, inclusive, cursos muito bons e cursos que a gente precisa estar atentos. Pessoas não estão devidamente habilitadas, estão ministrando cursos, falando um monte de barbaridades, e ozônio, ele é perigoso. Ozonioterapia tem que ser feito com responsabilidade. Ele sozinho, o ozônio, provavelmente
não vai provocar dano nenhum no seu corpo quando é feito de forma correta. Não vai. Agora, quando o profissional não sabe trabalhar com essa terapia, aí sim você pode ter problemas muito sérios, ok? Bom, olha só. Nós temos doenças graves, doenças, por exemplo, provocadas por vírus muito potentes, e que a ozonoterapia ajuda nesse processo de tratamento, pois ele facilita, né, a inativação de proteínas nucleares de vários vírus, além de funcionar como um antioxidante, um antimicrobiano, então fortalecendo o sistema imunológico, ajudando na resposta a tratamentos, pacientes que estão aí submetidos a coquetéis, né, onde esses coquetéis provocam uma série de efeitos colaterais. A ozonoterapia o ozônio vem ajudando o corpo a se reequilibrar, diminuindo esses efeitos colaterais, potencializando o tratamento antiviral. É sensacional. No tratamento do câncer, olha só, hein? Alguns estudos, eles comprovam que o ozônio administrado nas concentrações corretas, eu não vou nem dizer a concentração, tá bom, pessoal? Mas dentro de uma concentração correta, pois o ozônio ele é dividido em concentrações baixas, medianas e elevadas. Então, na concentração certa, entre mediano e elevado, ele causa um aumento na produção de interferon, que é uma proteína produzida né, dentro do seu organismo, e também ele vai ali estimular outros mecanismos, interferir na replicação celular, na replicação de células tumorais, estimular a atividade de defesa de outras células e etc. Então, é sensacional também quando você inclui essa terapia de ozônio no tratamento do câncer. Por exemplo, ele leva a um aumento de fatores de necrose tumoral, interleucinas 2, que por sua vez estimula a cascata de reações imunológicas subsequentes e etc. Ela também ajuda muito os pacientes que estão em tratamentos quimioterápicos, radioterápicos, todos aqueles efeitos colaterais. A ozonioterapia ajuda na diminuição da queda do cabelo, ajuda a manter as plaquetas mais altas, o seu sistema imunológico não baixar, manter o sistema imunológico um pouco mais elevado, né? Então é sensacional. Os pacientes que estão em tratamento para câncer, que fazem essa terapia integrativa, integrando ali o ozônio no seu tratamento, esses são pacientes que têm uma resposta melhor ao tratamento do câncer. É o que a gente tem observado, o que os estudos têm dito, ok? Então a gente já disse aqui para vocês, né, sobre a inativação de bactérias diversas, tratamentos de fungos, pessoal, tratamento da candidíase, tratamentos de bactérias como H. pylori. É sensacional o uso da ozonoterapia. No tratamento da diabetes, por exemplo, algumas complicações diabéticas, por exemplo, como feridas, né, pé diabético, ozônio age de forma sensacional no tratamento dessas feridas. No estresse oxidativo, diminui o estresse oxidativo desse paciente diabético, descompensado. Ajuda na circulação, porque o ozônio ele é vasodilatador, então ele vai ajudar na circulação sanguínea. Pacientes que tiveram ali problemas, passaram por problemas, tiveram, por exemplo, um acidente vascular encefálico, a ozonioterapia ele ajuda muito. Lembrando que não pode ser um acidente vascular encefálico hemorrágico, porque o ozônio ele é vasodilatador. Mas no tratamento ali subsequente, né, fazendo toda a fisioterapia, acompanhamento médico, a ozonoterapia estimula essa maior irrigação, principalmente do sangue, no tecido cerebral, promovendo ali uma maior neuroplastia, produção de novos neurônios, ajudando nas sinapses. É sensacional. Os estudos têm mostrado pacientes se recuperando, pacientes que estavam acamados, em estados assim bem comprometidos, e existem filmagens hoje nos cursos. Eu acabei de vir do México, eu vi coisas extraordinárias, né? Estudos, acompanhamentos, estudos de caso, tudo acompanhado, filmado, a recuperação de alguns pacientes. É sensacional. Então, pessoal, olha só, aí você pode perguntar assim, Edson, beleza, você me falou uma série de coisas que o ozônio ajuda, tratamentos, etc. Existe contraindicação para a utilização do ozônio? Existe, tá bom? O ozônio, por exemplo, ele não deve ser usado em pacientes gestantes,
que existe dentro da ozonioterapia, nós temos um quadro que ele define as contraindicações e as contraindicações parciais, né? Ou relativas. Essas contraindicações relativas entram, por exemplo, a gestante. Gestante é sempre um grupo que deve ser tratado com muito cuidado, não é verdade? Ozonioterapia, os estudos não mostram problemas relacionados à gestação, complicações para gestantes. Porém, é aquela história. Se é utilizado e provoca algum dano ao paciente, um problema que já iria acontecer naturalmente na gestação, as pessoas vão dizer que foi o ozônio. Então, evite fazer ozonioterapia. A ozonioterapia não deve ser feita em pacientes gestantes. Pacientes também com hipertiroidismo não controlados, descompensados, não devem fazer. Pacientes com hematócritos, hemoglobina abaixo de 9, hemoglobinas abaixo de 9, hemoglobina abaixo de 9, paciente não pode ser feito ozonioterapia nesse paciente. Quando a hemoglobina está muito baixa, nós não temos como carrear esses ozonídeos pelo organismo, então o ozônio passa a ser tóxico para esse paciente. Então, pacientes com anemia ferropriva grave é contraindicado a ozonioterapia. Pacientes que fazem uso de anticoagulantes, tratamentos com medicações anticoagulantes, deve também ser muito bem avaliado pelo profissional, de preferência o profissional médico, porque por ele ser vasodilatador, nós podemos ter uma complicação aí para esse paciente, então é contraindicado, ok? E nós temos o famoso favismo, nós temos uma enzima chamada G6PD. Essa enzima, quando o paciente tem deficiência dela, e essa enzima é facilmente dosada nos laboratórios, quando ele tem deficiência, esse paciente tem alergia à fava do arroz, a grãos como castanhas, né? Feijão e etc. Esses pacientes também são contraindicados o uso do ozônio. Então, bom, nós estamos com 21 minutos já de vídeo, é praticamente uma aulazinha sobre ozonioterapia, é muito legal, vale a pena você pesquisar, nós temos muitos artigos, acabei de vir um curso, uma imersão sobre ozonioterapia no México com um profissional sensacional, um médico aí reconhecido, que publica vários capítulos de livro, artigos pelo mundo afora sobre ozonioterapia, e que vale muito a pena a gente pesquisar, os profissionais estarem interagindo melhor com essa terapia, buscando informação, seja enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais médicos. Precisamos sair dessa casinha, desse sistema cartesiano, essa medicina muito ocidental, abrir um pouco mais a nossa mente, porque o mundo está avançando nisso e nós não podemos ficar para trás, não é verdade? Fechando aqui o nosso assunto, atualmente nós tivemos aí aprovado, pré-aprovado a nossa regulamentação para o uso do ozônio, a ozonioterapia na enfermagem. Nós temos aí os nossos colegas odontólogos, são avançadíssimos, os veterinários avançadíssimos, fisioterapeutas. Então as regulamentações estão saindo, vale a pena se inteirar, para não terem problemas com seus órgãos fiscalizadores, para que a gente faça as terapias dentro daquilo que é a norma, que as leis do nosso país ordena. É muito importante que seja feito tudo de forma correta, porque nós precisamos, pessoal, levar essas terapias para conhecimento público, para o grande público, principalmente para o público mais carente, de uma forma bem segura, consciente, muito bem informada, para que ela realmente ajude e não prejudique, não é verdade? Então fica aí esse vídeo informativo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, entre lá no meu canal, tá lá, Terapeuta Integrativo Eds, lá no meu Instagram, NutriEsportivo_Eds, tem muitas informações, eu sempre posto coisas lá, eu tenho certeza que vai te ajudar, vai abrir a sua mente para algumas coisas, e estamos aí. Qualquer coisa, pergunta lá no meu canal. Se gostou do vídeo, divulgue esse vídeo para seus amigos, seus colegas, e vamos que vamos, rumo a uma saúde de qualidade, uma saúde de fácil acesso, que todos tenham acesso de forma, como eu posso dizer, igualitária, né? Sem muito a tendência a ter os mais favorecidos têm acesso a isso, os menos não têm. Não, com equidade, com uniformidade, e isso é que é a saúde feita com qualidade, não é verdade? É para isso que Deus nos colocou aqui, é para isso que nós estamos aqui,
profissionais da saúde, que proporcionem verdadeiramente saúde às pessoas. Fica aí as informações, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pergunta lá. Todas as vezes que eu olhar, somos muitos, nós já estamos chegando aos 20 mil inscritos no canal do YouTube, mas pergunta lá, eu estou sempre olhando. Quando eu puder, eu sempre vou responder as suas dúvidas e questionamentos, ok? Um beijo no coração, fique com Deus, que Deus te abençoe.